Obrigado. Bom dia, vamos iniciar a sessão da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento. A sessão do dia 14 de julho, início às 9 horas, pequeno atraso em função de problemas técnicos aí nas máquinas, especialmente a minha. Eu quero saudar aí os companheiros, conselheiros presentes, fazer uma breve apresentação, aí uma saudação de cada um, para iniciarmos a sessão, daí a gente já inicia com os trabalhos. Estão pela ordem aí dos votos, né? Bom dia, conselheiro Paulo. Bom dia, presidente. Bom dia, turma. Bom dia, conselheiro Gustavo. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, conselheiro Ricardo. Bom dia, conselheiros. Tudo de bom. Bom dia, conselheiro Flávio. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais. Bom dia, conselheira Andréia. Bom dia a todos. Bom dia, conselheiro Cléucio. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Conselheira Andréia. Bom dia a todos. E bom dia, conselheiro André Severo, que está conosco, fazendo complementando o nosso colegiado, né, como suplente convocado. Seja bem-vindo. Bom dia, presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bem, então vamos iniciar a pauta. Nós temos 3 processos que retornam da sessão anterior, todos da relatoria da conselheira André, e saíram com vistas. Tendo em vista até a alteração do colegiado, com a saída da conselheira Mauritânia, que participou na sessão passada, complementando o colegiado, a entrada do conselheiro André, nós vamos fazer uma leitura do relatório. Como a conselheira Andréia tem que poupar a sua voz, vamos pedir a gentileza de um dos conselheiros, o conselheiro Flávio já se colocou à disposição, fazer a leitura do primeiro relatório, processo 1, da pauta, Taguatur, Taguatinga, Transportes. Faz gentileza, Flávio? Claro. Vamos lá. Processo, o contribuinte é Taguatur, Taguatinga Transportes Turismo Limitada. Vou direto aqui ao relatório. Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente com base em créditos decorrentes de saldo negativo de RPJ, que teria sido apurado no exercício de 2009. O despacho decisório reconheceu integralmente o direito creditório declarado, que não foi suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo. Aí transcreve-se aqui a tabelinha do despacho decisório. Dado prosseguimento ao rito do PAF, o sujeito passivo apresentou tempestivamente recurso à manifestação de conformidade, com suas razões de discordância. A manifestação foi julgada procedente em parte, por meio do acórdão tal, da Delegacia de Julgamento de Recife. Analisando as parcelas declaradas na DPJ, foi verificado, que a empresa declarou na ficha 12A retenções na fonte no montante de 101.410, valor que coincide com o valor informado na ficha 54. Que foram declarados na ficha 12A pagamentos de estimativa mensal no total de 1.022.699, valores comprovados por meio de DARF e relações de pagamentos extraídos no sistema da Receita Federal. Diante disso, a DRJ reconheceu que ocorreu erro de fato no preenchimento da PRDCOMP e refez a apuração do IRPJ relativo ao exercício de 2009, tendo sido apurado saldo negativo no valor de R$ 282.715,93. Entretanto, em função da divergência entre o valor informado no PRDCOMP e na DPJ, limitou o valor do crédito ao valor declarado na PRDCOMP. A André está com erro de digitação aí, depois você. Com a correção acima, conforme demonstrado na planilha de cálculos abaixo, folhas tal, constata-se que o contribuinte realmente deveria apresentar em 31/2/2008 saldo negativo no valor de 282 mil. Porém, como consta nas informações complementares da análise do crédito, quando houver divergência entre o valor do saldo negativo informado no PRDCOMP e na DPJ, correspondente ao período de apuração do crédito analisado, o reconhecimento do direito creditório está limitado ao valor destes valores.
a ementa dessa decisão em contas reproduzidas a seguir. Cientificado dessa decisão em 23/5 de 2014, bem como da cobrança dos débitos declarados na DECOMP, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário em 24/6 de 2014, com as seguintes razões de defesa. Acho que pode pular para o último parágrafo. Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do seu pleito, espera e requer que seja recolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando o débito fiscal reclamado. Em consonância com o disposto no parágrafo 18 do artigo 74 da 9943, encontra-se pensado nos presentes autos o PAF número tal, a notificação de lançamento trata de exigência tributária no valor de 123 mil, referente à aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada nos termos do artigo 74, parágrafo 17 da 9403. Posso ir direto ao voto, presidente? Gustavo? Duas coisinhas rápidas, gente. André, o despacho decisório não reconheceu nada do direito creditório, né? Reconheceu, homologação parcial. Só porque aqui tá, o despacho decisório reconheceu integralmente o direito creditório, porque ele tinha pedido 187 mil, né? Só porque que não foi suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo. Ele reconheceu o valor que foi declarado, o despacho decisório reconheceu. Só reconheceu zero lá, por conta da diferença entre o que estava na DIPJ e o que estava no PERDECOMP. Não. Fica estranho. É aquela situação esquisita em que, mesmo o saldo negativo na DIPJ estando maior do que o que está na DECOMP, mas o sistema não reconhece nada, porque era para o sistema... Beleza, se o saldo negativo na DIPJ está maior, era para o sistema reconhecer o que ele declarou na DECOMP, né? Mas aí, como dá essa divergência, foi aí que no despacho decisório está valor do saldo negativo disponível, zero. Ele não reconheceu nada. Não, e aí não homologou nenhuma compensação. Dá licença, Paulo. É porque é o seguinte, o contribuinte só informou aqui no PERDECOMP, inicialmente, 187.883 pagamentos. O sistema, o despacho decisório, eu usei reconheceu, mas pode usar outra palavra, confirmou integralmente esse valor. Acho que é melhor. Só que na hora que pega, na hora que faz a conta entre o valor do imposto devido e o valor reconhecido, não foi suficiente nem para apurar o imposto. Então, André, da DRJ é que foi reconhecido um erro de fato, aí o acórdão da DRJ reconheceu retenções na fonte e estimativas mensais, mas o despacho decisório reconheceu. Ele só confirmou os pagamentos, André. Ele, na verdade, não reconhece direito creditário. Ele confirmou apenas os pagamentos. Okay. Entendi. Eu reformulo, tem razão. Eu escrevi errado aqui. Só uma última observação, André. Declaradas, né? Perfeito. Uma última observação, André, no final do seu relatório, entendendo ter demonstrado a insubsistência e a improcedência. Seria a subsistência e a procedência, né? Senão, obrigada. Ele mesmo está errado. Procedência, com certeza. Obrigada. Afinal, ele fez um esforço grande para demonstrar que ele não tinha direito. Né? Não, foi um mal aqui. Mas eu vou corrigir aqui. Obrigada pela observação aqui. Você quer que o Flávio leia e qualquer coisa você explica o seu voto? Eu acho que eu vou ler. Aqui ele já deu essa parte maior. Acho que qualquer coisa eu peço sua ajuda, tá, Flávio? Beleza, estou à disposição. Só corrigir aqui, eu não tinha percebido isso. Apenas para registrar, esse processo é o convite, mas a conselheira ficou de reanalisar os fatos, então ela vai reapresentar o voto, até porque o conselheiro André não tinha participado da outra sessão, e qualquer coisa a gente retorna o debate aí para os conselheiros que tenham apreciado com vista do processo. Perfeito. Aí a primeira parte... Esclarecimento. Todas essas 4 DECOMPs estão nesse processo? Ele cita? Sim. Sim, né? Tá, beleza. Sim. É porque forma família, né? Saldo negativo. Não, era só a dúvida para a gente não estar julgando uma coisa que já em outro processo teria outra decisão. Não. Sim.
É bem padrão esse voto, sim. Só uma dúvida aqui, com relação a essa questão da multa, a gente vai julgar isso também, essa observação que você colocou ao final? Então, eu coloquei, mas eu até vamos pro voto, eu até entendo que não, porque depois eu Mas o contribuinte apresentou defesa lá? Oi? Ele apresentou defesa? Não, ele apresenta uma impugnação, até tinha discutido isso antes de trazer esse voto. Só que a DRJ não analisa. Porque foi intempestivo. Oi? Foi intempestiva a impugnação dele. Ah, tá. Aí eu só coloco uma observação, eu não julgo não, eu só menciono. Foi intempestiva, aí eles simplesmente juntaram, porque o parágrafo 18 do artigo 74 do 9430 diz que a apresentação da impugnação nesse processo do reconhecimento do crédito suspende a exigibilidade da multa. Então, eles só anexaram aí para tramitar junto, né? Ou seja, a decisão que a gente der nesse processo da DECOMP vai valer para a multa. Vai, Paulo. Mesmo intempestivo difícil, né? Oi? Porque lá não abriu o contencioso, fica suspenso de dignidade. Mas o objeto não é complicado a decisão. Enfim, não sei qual vai ser, eu não vi aqui a decisão da André, mas é complicada a situação. Né? Eu só menciono, eu não julgo. Acho que, em princípio, vocês acham? Isso aí vai ter um reflexo, acho que a própria unidade pode, de ofício, porque a multa é proporcional, ela revisar o crédito lá, se for parcial. Mas isso vai ter que partir da unidade lá, né, presidente? Sim. Não o nosso, né? Não é determinação junto à unidade, né? Com certeza. Não é determinação do CARF, com certeza. Que não está em discussão. Então, vamos ao voto? Vamos ao voto. Primeiro, eu analiso aqui os requisitos. Então, eu tomo conhecimento do recurso voluntário. Aqui no mérito, eu vou pular para a página seguinte, que aí já começa, acho que fica melhor. Conforme relatado, no caso em análise, a DRJ reconheceu que houve erro de fato no preenchimento do PERDECOMP. Foi refeito o cálculo do IRPJ do período, considerando imposto devido no valor de 862 mil e deduções no total de 1.145.000, incluindo retenções na fonte de 101 mil e pagamentos de estimativas compensadas mensais no valor de 1.022.000, tendo sido apurado saldo negativo de valor de 282.715,93. Aí reproduz o quadrinho da apuração. No entanto, apesar de o valor apurado coincidir com o montante declarado na DIPJ, a decisão limitou o valor reconhecido ao montante declarado no PERDECOMP, conforme transcrição a seguir, que inclusive já foi lida, né? Nos termos do artigo 149 do CTN, as inexatidões materiais podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo. Assim, comprovado o erro no preenchimento do PERDECOMP, deve ser reconhecido o direito creditório pertinente ao saldo negativo declarado na DIPJ e devidamente demonstrado pelo contribuinte. Portanto, o direito creditório comprovado pela contribuinte totaliza 282.715,93. Como no acórdão da DRJ já havia sido confirmado saldo negativo no montante de 187.883,07, por meio deste acordo, reconhece-se valor adicional de 94.832,86. Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso voluntário. Deixa eu entender. Na PERDECOMP ele pleiteou 187. Então, sim. Só que na DIPJ ele tinha declarado 282. E ele fala, eu errei, eu informei errado no PERDECOMP. Aí eu entendo que é um erro de fato. Paulo. Pois é, nesse caso, Matosinho, tem uma questão diferente aí, que é o seguinte. Ele apurou os 282 na DIPJ, e pelo que ele está dizendo, ele apresentou esses 282 em 4 PERDECOMPs. E aí ele apontou como crédito parcelas. Né? Então, em um ele apontou 180, e nos outros 3 ele apontou os 100 restantes. Tá? Então, assim, de fato há um erro, né? Existe realmente um erro de fato aí, né? Mas não é meramente uma DECOMP ou várias DECOMPs que ele está apontando um saldo negativo a menor. Na verdade, ele dividiu esse saldo negativo em várias DECOMPs. O que ele errou foi ao apontar
esse saldo negativo Na maior. verdade, ele deveria ter, na primeira decomp, colocado todo o valor e depois ir aproveitando o parcial. Isso. Né? Mas a soma da decomp dá os 282, é isso? Segundo o que ele está dizendo aqui, sim, né? É porque... É nesse quadrinho que está no final da página 3. Quadrinho não, onde ele começa os fatos. Ele mostra justamente. Só um pouquinho, André. Tem duas intervenções solicitadas aqui, agora só um segundinho. Ricardo, depois o Gustavo, daí você fala, André. Fala, Ricardo. Eu ia levantar essa questão da possibilidade de haver outras perdecompras. O Paulo já levantou que neste mesmo processo, pelo que eu estou entendendo, já existem outros 3 perdecompras, não é isso? Portanto, nós temos... Isso é o que ele está dizendo, né? Foi isso que eu perguntei a André, ela falou que sim, né? A minha preocupação no despacho decisório ele menciona 3. Agora, no recurso voluntário, ele fala em 4. Ele estaria distribuindo isso em 4. O despacho decisório menciona 3. Pois é, a minha preocupação é a gente sair homologando essas compensações e não sabendo até que ponto pode existir um outro processo que a gente não está vendo aqui e está tentando aproveitar o mesmo crédito, né, a mesma parcela do crédito. Então, eu acho bem temerário essa consideração de aqui a gente já homologar sem saber o paradeiro do que pode estar ocorrendo em outros processos. Gustavo, vamos entrar. Paulinho, eu dei uma olhada aqui. O processo realmente ele só tem 3 decomps, tá? Ele não traz a 4ª. Tem um erro na decomp, sim. As 3 decomps indicam como saldo negativo 187 mil. Ainda que o que vai fazer a soma dos 282 é a parcela do crédito utilizado, que chega aos 282. Então tem um erro material, sim. O problema é esse. O problema, como é aventado pelo Ricardinho aqui, é que está faltando uma decomp nesse processo. Tem só 3 aqui. Mas só para eu entender, o crédito informado é sempre 187? 187. Fala saldo negativo, 187. Aí ele fala, parcela utilizada. Só a parcela utilizada que é somada vai dar 282. Quer dizer, eu estou presumindo. Retificando, no despacho decisório ele só fala em 2 decomps, tá? Eu falei 3. Mas tem 3. Tem 3 nos autos. Não é? Então, tem 3 nos autos. Mas eu acho meio complicado a gente reconhecer o direito creditório nesse caso, porque aí que pese indício de que ele se equivocou, o pedido dele fosse assim, como o Paulo tinha relatado, porque é a alegação do contribuinte, de que cada uma das parcelas pleiteadas dava o total, mas ele não está pleiteando, ele pleiteou menos e usou mais. Sim. Errado. Mas pela explicação dele, seria como se ele tivesse apontado em uma decomp 180, na outra decomp ele tinha indicado como crédito 70, na outra como crédito 50, mas pelo que você viu aí, Gustavo, em todas ele indica 187. 187, todas elas. Então ele pediu a menos. É só porque aqui tem uma diferença, né? Aqui não é que é um saldo não é um processo de indébito, né? Não é um pedido de pagamento de força maior. É saldo negativo. Ele fala qual que é a origem do crédito, fala, é saldo negativo. E aí ele parte da informação que está no CNP, da IPJ dele. Da IPJ dele tinha um erro. Assim, a existência de um erro material é palpável. E ao descrever, não é que ele pediu menos, é que ele descreveu errado. Agora, eu não sei se ele pode retificar a decomp dele, porque objetivamente o que nós estaremos fazendo é retificando a decomp. Posso falar agora? Sim. Eu entendo o seguinte, sabe? Ele demonstrou materialmente que o valor do direito creditório dele era maior. Ele demonstrou um erro. Se for ver o que acontecia, assim, os casos que eu já vi na prática, o que costumava acontecer? Ele declarava no PERDECOMP só o valor do direito creditório que ele achava que tinha. Ele não declarava tudo. Como é que funciona o PERDECOMP? Você tem um PERDECOMP com demonstrativo de crédito. Nesses primeiros, ele declarava, igual o Paulo falou, só o valor que ele achava referente àquele primeiro PERDECOMP e declarava nos outros. Mas não é assim que o sistema funciona. Ele deveria ter declarado no primeiro PERDECOMP, com demonstrativo de crédito, o valor maior.
Aí ele se insurge e fala, não, de fato, eu me equivoquei, o valor correto é o valor que está declarado na DIPJ. E a DRJ verificou, realmente era. Tem pagamentos e tem retenções na fonte, que no final das contas, igual declarado na DIPJ, que o valor do saldo negativo é maior. Realmente o Paulo tem razão, o Gustavo tem razão, eu abri aqui de novo o despacho decisório, são 3 perdecompes. Mas o próprio sistema, o próprio processo, ele limita, ele não vai receber mais do que o valor o valor dos débitos declarados nesses 3 perdecompes, porque no saldo negativo forma uma família. Então, todos as perdecompes transmitidas que se referem ao saldo negativo desse período, elas são agrupadas. Está demonstrado com provas que o valor, inclusive reconhecido esse valor pela DRJ, que o valor do saldo negativo desse período, que é o valor do direito creditório, na verdade é o 282. E o próprio sistema não vai deixar ele compensar mais débitos do que esse valor. Só aqueles perdecompes que estão vinculados a esse saldo negativo, só os débitos declarados naqueles perdecompes é que vão ser compensados. Então, eu acho que não está dando mais, quer dizer, o meu voto é no sentido de que não está dando mais, está sendo reconhecido um valor de direito creditório que ele traz provas, ele fala, declarei errado e realmente declarou errado, e o próprio sistema, a própria maneira de ser processado limita. Os débitos só podem ser homologados até esse limite. Então, por isso que o meu voto é pelo procedente. Ok. Eu tenho pedidos aqui eu não vi quem pediu antes, se foi Gustavo ou Paulo. Paulo, primeiro? Vê só, a explicação dele, né, é que seria essa, digamos, ele tinha um saldo de 300, eu apresentei 2 decomps, numa eu dizia que meu saldo era 200 e na outra eu dizia que meu saldo é 100. Então, houve um erro de fato. Essa é a explicação dele, até por isso que eu falei que existiria um erro de fato aí, mas não foi o que aconteceu. Como bem apontou o Gustavo, na verdade, e aqui no processo eu olhei, o Gustavo falou em 3, mas eu só consegui localizar 2 decomps, que é a que começa com 10.358 e a que começa com 17.973. Essas 2 que constam no despacho decisório e que constam no processo. O que acontece? Aqui não, aqui nas 2 decomps, nos 2 perdecompes que foram analisados, ele diz que o saldo negativo dele é 187. Então não há erro de fato, ele só pediu 187. Se ele queria pedir os 287, né, ele precisaria ter apontado esse saldo negativo. Então, assim, a decisão da DRJ está perfeita no sentido de limitar ao que foi pedido. Ela não teria como dar mais do que o que foi pedido nos perdecompes. Ele apontou o saldo negativo do ano, que era maior, tudo bem, mas quando ele discriminou aquele saldo negativo no perdecompes, ele só compensou o valor de 187. Então, essa alegação dele de que dividiu, isso daí não está provado não, né? Não é dessa forma que está aí nos perdecompes. Gustavo? Ele, na verdade, Paulinho, ele não fala que ele dividiu pelo que está aqui, né? Ele fala que realmente ele utilizou sua parte. Mas eu concordo com você. Aí eu acrescentaria um plus. De fato, você tem razão, são só 2, porque estão repetidas. Uma delas foi juntada 2 vezes. Nós não sabemos o que aconteceu com as outras 2 decomps, nem o que foi pedido lá. Né? Se ele pediu lá o 187 numa delas, pronto, acabou. Não tem discussão mais não. Então, se fosse para dar mais, se essa fosse a decisão do colegiado, eu proporia até diligência, para saber o que aconteceu com as outras decomps. Né? Mas eu tendo a concordar com o Paulinho aqui. O direito creditório dele foi limitado por ele mesmo. Ok. Alguém mais quer se manifestar? Podemos escolher os votos? Tem uma divergência, então, aí, do voto da relatora. Eu queria ainda. Fala. Então, deixa eu só olhar aqui. Eu estou olhando aqui, realmente você tem razão, Paulo. Na hora que olha aqui no demonstrativo do detalhamento da compensação, na página aqui do despacho decisório, ele utilizou... Não foi homologado. Não foi homologado porque não tinha, né? O valor dos créditos não dá para saber. Valor declarado na Decomp 239, mas é um valor que já foi... Só estou pensando aqui um pouquinho, gente, só paciência.
dá mais ou menos 6.700 o valor real e 239 o valor real. Então vai para 247. Não, eu mantenho meu voto. Eu acho que, eu vou só falar a última coisa, eu mantenho meu voto. Ficou comprovado que o direito creditório era esse valor e por conta do erro material, da verdade material, eu mantenho. Ok. Flávio, quer falar? Eu só quero questionar essa questão da divergência que o Paulo e o Gustavo estão trazendo, não sei se acho que mais o Paulo. A preocupação de vocês é o pedido, então, que ele fez nos outros processos. Eu não consegui entender isso direito. Estava tentando ver aqui o processo. Não, Flávio, veja só, ele apresentou 2 decomps. Eu até olhei aqui, em uma delas, ele disse, meu saldo negativo é 187, eu estou compensando 182, está sobrando 5. E na outra, ele disse, meu saldo negativo é 187 e eu estou compensando 5 nessa. Matou o saldo dele, ele queria compensar. Aí, no recurso voluntário, ele está dizendo, não, meu saldo negativo, na verdade, é 287, só que eu dividi esses 287 em 4 decomps. Mas as outras duas não estão aqui? E aí poderia ter aquela tese do erro de fato, onde ele teria pego esse 287 e dito em meu saldo negativo era 100, meu saldo negativo era 80, meu saldo negativo era 7, né? Mas não foi isso que aconteceu, não. As 2 decomps que estão sendo analisadas aqui no processo, ele apontou o saldo negativo de 87 e nas 2 ele compensou esse saldo negativo de 87. Então, assim, só o que está em discussão nesse processo é esse saldo negativo de 187. Ou seja, teoricamente, a gente não poderia nem decidir essa diferença de 282. Foi isso que a DRJ falou. Porque não é objeto do litígio aqui. Então. Foi isso que a DRJ falou, né? Só um pouquinho aqui, Gustavo. O André tinha pedido antes um pouquinho. André. Só para dizer que eu tendo a concordar com o Paulo, porque realmente o que está em litígio são essas 2 decomps. Então, o direito creditório pleiteado nesse processo seria os 187. Então, se a gente reconhecer esse crédito a mais para outras decomps que não estão no processo, eu acho que foge um pouco do escopo do processo. Por mais que ele, de fato, ele tenha direito reconhecidamente o direito creditório, não tem nenhum efeito prático a gente reconhecer esse crédito porque não está dentro desse processo. De fato. Isso é um fato. Gustavo? Só uma última ponderação que tem a ver com isso que o André falou. Pode ser, Paulinho, que esse erro material esteja explicitado nas outras 2 decomps. Ele pode ter colocado como saldo negativo lá valores distintos. Agora, elas não estão aqui. Eu não tenho como decidir esse caso sem essas 2 decomps aqui dentro. Então, a priori, ou converte em diligência para trazer as 2 decomps e o resultado delas para cá, ou realmente eu voto, e o meu voto vai se dirigir mais pelo indeferimento. André? Então, eu pensei aqui, eu mantenho que o saldo negativo, tipo a DRJ mesmo, que o saldo negativo é o 282, realmente no despacho decisório, a decisão só engloba essas 2, que como o André falou, o Paulo falou, o Gustavo falou, o valor do 187 foi suficiente para homologar todos os débitos declarados nessas 2. Só que, assim, eu gostaria de colocar no meu voto, mas aí é o que a DRJ já falou, né? Que o valor do saldo negativo é 282, e realmente vocês têm razão, eu pensei aqui rapidamente, eu fiz enfim. Aí vocês têm razão, o que tem que... Não dá para trazer esses 2 perdecomps aqui para cá, porque aí seria o que o Paulo falou bem no início, seria retificar uma coisa que realmente não dá, mudar a decisão da análise, assim, para homologar débitos declarados em 2 perdecomps para 4, não é possível, eu também entendo isso, e realmente, de fato, a DRJ já tinha falado nisso, apesar de ser 282 o valor do saldo negativo, eu limito porque os débitos declarados e que são objetos de presentes autos são só de 187. Então, eu teria que realmente, eu vou ter que concordar com vocês.
Eu tenho Vai reformular a sua proposta para negar eu vou ter que provimento. reformular para falar que, apesar... O que a DRJ falou, o que o Paulo está falando desde o início. Não, o fundamento tudo bem, mas você volta por negar provimento, então, o recurso. É isso. Porque realmente os PERDECOMPs, os débitos declarados nos PERDECOMPs que são tratados no despacho decisório, já foram integralmente homologados com a decisão da DRJ. Ok. Então, a relatora está reconsiderando aí seu voto, vai ter que fazer a reformulação aí do fundamento, né, nesses termos que ela proferiu, e vota, então, por negar provimento ao recurso. Tem só a questão da multa, eu gostaria de ler aqui a parte B, ou não, primeiro vai votar isso. Vamos votar essa questão, porque me parece que a multa, primeiro que ela não está em litígio. Não. Né? E aí não vai haver modificação da situação concreta, né? Não tem recurso da multa, tem? Não. Aí eu acho que até você pode suprimir essa parte. Não? Eu tinha suprimido no voto da semana passada, mas aqui no caso, Matosinho, eu só coloco, eu vou corrigir aqui que ela foi intempestiva, que o Paulo olhou, e eu coloco, no entanto, deve ser observado que a decisão proferida no presente acórdão, eu vou tirar aqui, que reconheceu o crédito adicional, e homologou as compensações declaradas, assim, desse modo, cabe à DRF de origem tomar as providências de sua alçada. Eu só relato e falo isso. Mas você já colocou lá no relatório, André, eu acho que nem precisa pode suprimir nada com relação a essa multa, pra gente até não decidir uma coisa que não é nossa. Gente, né? Eu acho que é melhor aí, nesse caso, nem falar mesmo. Já fez a menção lá no relatório, tá, pensa e... Só menciona lá que foi intempestivo, não está em discussão essa questão, só está apenas. Perfeito. Acato. Então, podemos escolher os votos. Paulo? Sim, com essa modificação aí no voto, né, eu acompanho a relatora. Gustavo? Com a relatora, presidente. Ricardo? Eu acompanho a relatora também. E ainda faço essa observação, porque a questão da multa, eu nem sei aqui se ela vai existir algum valor ainda, porque ela é multa por compensação não declarada. Acho que a compensação... compensação não homologada. Acho que a compensação acabou sendo toda homologada, no final das contas. Proporcional, acho só, né? Não sei, não. Não, foi tudo homologado. Tudo homologado. Provavelmente essa multa está abrangendo as outras duas compensações, gente. Aí eu não sei. Bom, eu acompanho a relatora. Eu acompanho a relatora, presidente. Lélcio? Com a relatora, presidente. André? Eu acompanho a relatora. Também acompanha, então, aqui, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso voluntário no processo do item 1 da pauta recorrente da Iguatu. Temos mais dois processos que são similares, né? Acho que me parece que os dois têm a mesma discussão de fundo, o item 2 e 3. Só que um tem mérito e o outro não, né? Assim. Bom, vamos um por um, né? De qualquer maneira. Só um instantinho, presidente, por favor. Você vai querer que alguém leia para ti, né? Por favor. Mas só um instantinho, se eu só acabar de fazer uma anotação aqui. Presidente, vou só pegar um café ali, tá? Ok. Eu tô abrindo aqui já. Primeiro vai ser Truquivão, né? Isso. Pronto. Só aguardar um pouquinho o retorno do conselheiro Ricardo. Eu acho que ele até fechou, né? Água. Ele saiu, né? Vai ter que colocar a senha? Ele vai entrar. Mas ele podia ter só fechado a câmera. Né? Porque eu acho que ele deve ter apertado, que é um do lado do outro aqui, ele pode ter apertado errado aí. Não. Exato. Achou que ia fechar. Bem, quem vai fazer a leitura aí para a conselheira desse próximo processo? Gustavo? Eu posso ler, presidente, até porque tem declaração de voto minha aqui, mas eu não vou ler ela não, viu?
O Paulinho achou uma solução muito mais simples do que aquela explicação complexa que eu apresentei lá. Sim. Bobagem eu leio. Vou deixar daqui. Você pode, depois daquele brilhante arrazoado, pode. Eu reformulei o voto também, tá, Gustavo? Eu acho que eu faria o seguinte: eu até apresento a declaração de voto só para não perder a viagem. Não vou ler, não. Tá certo. Fica o registro, né? Ricardo, aí sem querer, rapaz, apertei o vermelho em vez do... nós percebemos. Foi mal. Mas tudo bem. Então vamos lá, Gustavo, faz a leitura do relatório, por favor. Aí a Andréia deve... Acho que você reformulou seu voto também, né, André? Sim. Você reformulou o voto, André? Sim, eu só acrescentei. Reformulei não, acrescentei coisas. Tá. Bom, trata-se de recurso voluntário interposto contra o acordo número tal, por unanimidade, não conheceu da manifestação de inconformidade. O colegiado da DRJ de Fortaleza entendeu que não teria competência para analisar as questões apontadas pelo interessado, tendo em vista que a exclusão decorreu de ato praticado pela própria contribuinte, e que o contencioso estaria limitado pelo artigo 39 da Lei Complementar 123 aos casos de indeferimento da opção ou exclusão de ofício. Então, aí as razões da DRJ e a emenda logo a seguir. Identificado o acordo da DRJ de Fortaleza, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário com suas razões de defesa. Preliminarmente, a contribuinte alega a nulidade do despacho decisório. No mérito, esclarece que teria sido cometido um equívoco quando foi feita a alteração do objeto social da empresa, incluindo a atividade vedada, e enfatiza que essa atividade jamais teria sido exercida. Resta os seguintes esclarecimentos. Precisa ler, gente? Acho que não. Acho que não. Apressa os seguintes esclarecimentos e apresenta os julgados relacionados ao tema. Ao final, requer seja declarada a nulidade da medida administrativa que originou a exclusão do simples, bem como do despacho decisório de florestais. Requer ainda que na impossibilidade total e absoluta de nulidade, enquadramento e demais atos que se seguiram, seja novamente enquadrada a partir de 22. Ô, presidente, uma coisa. Desculpa, Gustavo, acho que o Paulo deu um problema lá. Ele mandou uma mensagem. Ele já falou aqui que ele vai entrar de novo. Não sei se... acho que se fechar a câmera, nesses casos, quando dá uma congelada, fechar a câmera e abrir, ele não, parece que faltou luz lá. Faltou luz. Mensagem. Ai, meu Deus. Mas parece que já voltou. Ele falou que... Mas eu não sei se a gente tem que expulsar ele aí para ele entrar de novo. Acho que tem que embicudar ele aqui. Deixa eu tirar ele daqui, então. Bem, o Paulo participou dessa discussão. Eu acho que não vai haver prejuízo você iniciar aí a apresentação do seu voto, deve retornar. Se ele não retornar a tempo, ele fica como ausente momentaneamente, André. Só para a gente já está meio atrasado um pouco. Ok. Você quer que eu leia, André, ou você lê aí? Pode ler, Gustavo. Me poupa. Tá bom. Pode ir lá, presidente? Pode, por favor. Bom, então ela conhece do recurso, pela tempestividade, os requisitos de admissibilidade, preliminar, simples nacional, exclusão mediante comunicação obrigatória, petição pelo cancelamento da exclusão, pedido de reinclusão, indeferimento, apreciação do recurso, competência da DRJ. Antes de iniciar a apreciação do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, cabe acatar a preliminar de nulidade do acordo. No caso em questão, de fato, a empresa foi excluída automaticamente do Simples Nacional em decorrência de evento praticado por ela, no caso, a inclusão da atividade econômica vedada nesse contrato social. Consta dos autos que, em 3/7/2012, o sujeito passivo apresentou contestação solicitando a anulação da exclusão e reinclusão da empresa na condição de optante pelo Simples Nacional, conforme o documento de folhas 2. As razões apresentadas foram analisadas pela DRF Guarulhos, tendo sido proferido o despacho decisório de florestais, que negou o pedido de reinclusão formulado pela interessada. Esta decisão, a empresa apresentou manifestação de conformidade com suas razões de fato de direito. A RJ entendeu que não teria competência para analisar as questões apontadas pela interessada, tendo em vista que a exclusão teria ocorrido de ato praticado pela própria contribuinte, e o contencioso estaria limitado pelo artigo 39 da Lei Complementar 123 aos casos de indeferimento da opção ou exclusão de ofício. Dessa forma, na decisão recorrida não se tomou conhecimento da manifestação de conformidade, de modo que não foram analisadas as razões do contribuinte, contestando sua exclusão do regime e solicitando a reinclusão do Simples Nacional.
competência da DRJ para julgar recurso referente ao indeferimento do pedido de reinclusão do Simples Nacional, decorrente de exclusão mediante comunicação obrigatória, foi objeto da solução de consulta de número 6, COSIT, 3 de abril de 2017. Analisaram uma demanda feita pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Pelotas. A SCI destaca que a petição de cancelamento da exclusão equivale a um pedido de reinclusão ao Simples Nacional e que eventual indeferimento da petição pode levar à instauração de litígio e será apreciado pelo próprio órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuará o indeferimento da opção. Conclui que compete à Delegacia de Julgamentos a apreciação do recurso em face da decisão da autoridade fiscal. Tanto configurada a competência da RJ, a omissão do julgador em apreciar a manifestação de conformidade do sujeito passivo caracteriza a hipótese da nulidade prevista no artigo 59, inciso 2 do Decreto 7.235, preterição do direito à defesa, pois, ao mesmo tempo em que não analisa as razões recursais trazidas pela empresa, impede a sua apreciação em segunda instância. Isso constituiria supressão de instância. De forma deve ser acolhida a alegação de nulidade do acórdão, devendo ser proferida nova decisão pela instância acórdão. Nesse sentido, voto por declarar a nulidade da decisão recorrida para que a autoridade julgadora de primeira instância proceda ao julgamento da manifestação de conformidade apresentada pelo sujeito passivo. É isso. Quer complementar, André? Não, acho que tá bem claro, né? Como a DRJ tinha competência, como ela não analisou, a gente devolve para que seja analisado o mérito. Ok, só o André que não participou, André, não sei se já tinha visto essa discussão, é um caso que a DRJ entendeu que não era caso de PAF, né? E aí nem conheceu da manifestação, mas já existe uma solução de consulta da COSIT, realmente era uma situação meio nebulosa ali, que a lei parece uma questão sem objeto de litígio, porque o contribuinte altera automaticamente sua atividade no CNAE, e isso é como se ele confessasse que ele quer sair do Simples. Isso a lei meio que dá a entender isso. Ele pediu automaticamente sua exclusão do regime quando ele adota uma CNAE que é proibida, que é vedada. Mas aí ele vem e se insurge, diz, não, eu não queria sair, né, por A ou por B, aquela manifestação dele foi incorreta, e a discussão é se cabia PAF ou se era uma questão só da Lei 9784, um recurso hierárquico no máximo, né? A DRJ entendeu nessa segunda linha. E aí, como tem essa solução de consulta, a gente já discutiu isso, o Gustavo fez uma belíssima declaração ali de voto, que pode até compartilhar com... Acho que já está compartilhado aí na pasta, né, Gustavo? Está na minha pasta, presidente. Dando fundamentos para conhecer como no rito do PAF, mas de qualquer maneira, depois identificou-se que tem uma solução de consulta da Receita que já reconhece que deve ser tratado dessa maneira, como PAF. Até mesmo porque vai de contramão com aquela súmula 134, né, que apesar de falar do Simples Federal, mas fala que a mera atividade vedada não configura como é que fala? Não resulta a exclusão do contribuinte. Tem que comprovar, né? Então, assim, mas o fundamento não seria por aí, né? O fundamento é mais no sentido do rito, né? Do rito, isso. Mas já é um indício que o CAF reconhece que é uma matéria a ser discutida, né? Ok. Alguém quer se manifestar sobre isso aí? Eu havia votado no sentido de que não havia competência do CAF, tá? E eu refiro o meu voto, né? Então, tá aí na minha pasta, tá eu quero apresentar a declaração de voto, porque eu estou reformulando o meu voto, tá? Ok. E aí tá bem breve, eu queria só ler, só para deixar isso também. Na primeira ocasião que o presidente... Está na pasta, Paulo? Está na pasta. Na primeira ocasião em que o presente processo veio ao julgamento, posicionei-me pela ausência de competência do CAF para o julgamento do recurso apresentado quanto ao indeferimento pedido de reinclusão do contribuinte excluído do Simples Nacional em razão de comunicação obrigatória. Referido posicionamento decorreu da observância literal do artigo 39 da Lei Complementar 123 de 2006, conjugado com o artigo 30, parágrafo 3º caput, inciso 2 da mesma norma. Eu transcrevo os dispositivos. Estando previsto o contencioso administrativo apenas para os casos de indeferimento da opção e exclusão de ofício, entendi que o julgamento do recurso apresentado nos presentes autos para exclusão por comunicação deveria seguir o rito da Lei 9784 de 1999.
O posicionamento já foi adotado pelo CAF, exemplo do acórdão da turma 1001. Valendo-me do pedido de vista formulado, pude aprofundar-me em relação à matéria, de modo que me convenci que a irresignação do contribuinte em relação à exclusão decorrente de seu ato perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica configura um pedido de reinclusão a merecer tratamento equivalente à solicitação de opção, de modo que o seu indeferimento reinstaura um litígio e o seu recurso pode ser recepcionado como impugnação contra o indeferimento da opção, de modo a atrair a aplicação do rito previsto no Decreto 7235. A posição, inclusive, encontra-se pacificada no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme teor da solução de consulta interna número 6, COSIT, 2017. Vale registrar, por fim, que recursos semelhantes já foram julgados por colegiados do CAF sem explícita manifestação quanto à competência. E aí eu trago alguns acórdãos em que a matéria já foi tratada, né? Apesar deles não terem discutido a competência ou não, mas a matéria já foi objeto de julgamento pelo CAF. Nesse sentido, alterando o posicionamento anterior, acompanho a relatora no seu voto de declarar a nulidade do acórdão recorrido, determinando que a autoridade julgadora de primeira instância aprecie como impugnação o recurso apresentado pela recorrente. Eu estou reformulando o meu voto. Ok. O Gustavo também vai juntar como declaração de voto, né? Bom, presidente. Então, aqui o Paulo e o Gustavo já votaram, né? Presidente, só um detalhe. Como eu não concordo com a fundamentação da solução da COSIT, eu tenho que votar pelas conclusões? O André adotou a fundamentação da COSIT. Você que sabe. Não vai pelas conclusões, até porque a fundamentação dela difere bastante, da solução de consulta difere bastante daquela que eu estou propondo na declaração de voto, só para ficar coerente. Tá. Então, vou colocar que você votou pelas conclusões. Só para confirmar os votos, conselheiro Ricardo. Acompanho o relator. Flávio. Com a relatora, presidente. Cléucio. Acompanho a relatora, presidente. André. Acompanho a relatora, presidente. Me acompanha, então, unanimidade, em acolher a preliminar nulidade do acordo de primeiro grau, determinando o retorno dos autos da DRJ para que se profira uma nova decisão, nos termos do relatório da relatora. O conselheiro Gustavo votou pelas conclusões da relatora, e os conselheiros Paulo e Gustavo solicitaram a apresentação de declaração de voto. É isso? Podemos passar, vou terminar a anotação aqui, podemos ir para o próximo item. Tarso do Santos Felipe, ele também tem essa matéria, mas aqui, no caso, a DRJ conheceu, né? Aí a questão entrou só no mérito, não é isso, André? Isso, eu nem trato dessa questão, eu já analiso o mérito mesmo. A discussão que saiu ela saiu porque como em vista em função dessa questão de se conhecia ou não do... Exatamente. Acho que o Paulo levantou, né, Paulo? Como não acho que não foi nem eu, foi a gente que viu mesmo, né, assim, que tinha a mesma questão. Eu acho que fui eu mesma, presidente, que levantei que... É que tem um registro que você votou por não conhecer, eu acho que... Não. O Paulo votou por não conhecer. A gente entendeu que era a mesma matéria, e aí, como tinha saído com vista nesse, então deveria sair com vista no outro também, né, e aí ficou registrado o meu voto igual. Ok. Podemos ir direto ao voto? O conselheiro André, que não estava presente, você compreendeu o contexto? Nesse caso aqui, é a mesma discussão de a empresa apresentou uma alteração do CNPJ com atividade vedada, depois que não queria sair do Simples, se manifestou contra, a DRJ conheceu e tem o recurso voluntário. Então, agora aqui a discussão é de mérito, então a gente poderia ir só ao voto da questão de mérito. Tem problema para ti? Pode ser? Não, sem problema, está ótimo. André, quer que alguém leia? Sim, por favor. Quem faz essa gentileza aí? Paulo, quer fazer? Vai começar no mérito, né, Paulo? O áudio, Paulo. Desculpa. Os
Só do mérito, é isso? Acho que pode ser só no mérito. Eu descrevo bem aí as questões. No presente caso, ao identificar a inclusão de atividade econômica vedada no cadastro CNPJ, os sistemas da Receita Federal do Brasil operacionalizaram automaticamente a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1 de abril de 2014. A empresa teve o seu requerimento de reinclusão no Simples Nacional negado pelo despacho decisório de folhas. Essa decisão foi mantida pelo acórdão da 4ª turma da DRJ Brasília. Seguem trechos extraídos do despacho decisório com a descrição da lide e a motivação do indeferimento do requerimento, adotados como razão de decidir do acórdão do DRJ Brasília. O reclamante contesta a exclusão do Simples Nacional a partir de 1 de abril de 2014, alegando que não auferiu receita com esta atividade e que não possui profissional qualificado para esse exercício em seu quadro funcional. Em consulta às alterações contratuais da pessoa jurídica, verifica-se que a exclusão foi motivada pela atualização das informações no cadastro CNPJ, promovida pela alteração, folhas 6 e 7, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 31 de março de 2014, data que corresponde ao fato motivador da exclusão, conforme tela do portal do Simples Nacional assim. Nessa alteração contratual, o objeto social compreendia, dentre outras atividades, a prestação de serviços veterinários. Apesar da atividade ter sido excluída do objeto social da empresa, na seguinte alteração contratual, folhas 9 e 10, é necessário observar que, para fins de exclusão, basta a existência de uma atividade vedada, ainda que exercida paralelamente a outras, permitidas, ou ainda o simples registro no contrato social. Essa é a orientação sobre o assunto contida no Perguntas e Respostas disponível no portal do Simples Nacional. Para o ano 2015, não consta registro de opção pelo Simples Nacional tempestiva no portal do Simples Nacional, a registros de solicitação realizadas fora do prazo. No recurso interposto, a recorrente reitera os argumentos trazidos no requerimento de reinclusão no Simples Nacional e na manifestação de inconformidade apresentada. Enfatiza que o artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2006 trataria da vontade do contribuinte de promover sua exclusão do Simples Nacional, o que não teria ocorrido no caso em concreto. O artigo em questão trata da vontade do contribuinte de promover sua exclusão do Simples Nacional ao fazer a alteração do seu cadastro no CNPJ. No entanto, é de extrema importância ressaltar que, se essa fosse a intenção do contribuinte, o mesmo não teria mantido de forma regular as obrigações acessórias e a adimplência da obrigação principal, o que demonstra claramente que não houve a intenção de comunicar ou promover sua exclusão do Simples Nacional. E foram fundamentalmente afastados da DRJ Brasília. Em atenção ao disposto no parágrafo 3º do artigo 57 do RICAF, por concordar com seu teor, adotam as razões exaradas pela decisão do DRJ, ora combatida, complementando-as no final. Ô, Paulo, acho que pode passar para análise das provas, populando essa, porque aí... A contribuinte apresenta documentos, balanço patrimonial e DRE dos exercícios 2014 e 2015, cópia dos livros de registro de empregados e GFIP do período de janeiro de 2013 e abril de 2014, no intuito de demonstrar que não teria exercido atividade vedada no período. Cabe registrar que o entendimento do CARF sobre a mera existência de atividade vedada como motivo de exclusão do Simples Federal foi manifestado na súmula CARF 134, transcrita a seguir. No entanto, deve ser observado que o presente caso trata do Simples Nacional, e que a citada súmula se refere expressamente ao Simples Federal instituído pela Lei 9317, regime diverso do objeto dos presentes autos. Analisando os documentos apresentados, verifica-se que estes não são hábeis a comprovar que a interessada não teria exercido a atividade após a modificação do seu contrato social. No caso da GFIP, tá errado aí, André, depois você corrigir, GFIP. Os registros trazidos referem-se a competências de janeiro de 2013 a abril de 2014. Como a alteração foi registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 31 de março de 2014, somente a declaração referente à competência abril de 2014 poderia ser acatada como prova das alegações. Destaca-se que na GFIP de abril de 2014 consta que o KINAI preponderante da empresa é o de número 478-9004, que trata da atividade econômica que originariamente constava no contrato social da empresa, conforme tela a seguir.
Deve ser considerado, contudo, que esta informação por si só não é suficiente para comprovar que a interessada não teria exercido a atividade econômica que motivou a exclusão do Simples Nacional nesse período. Quanto às cópias do balanço patrimonial e da DRE dos exercícios de 2014 e 2015, nos termos do artigo 26 e 27 do Decreto 7574, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo, contudo, deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua natureza, como notas fiscais de serviço e extratos bancários, o que não ocorreu no caso concreto. Destaca-se que o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve trazer aos autos elementos que não deixem dúvida quanto ao fato questionado. A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 373. Portanto, na presente situação, somente pela análise dos documentos apresentados pela contribuinte, não é possível firmar convicção sobre o tipo de receita efetivamente auferido pela empresa, ou determinar a real natureza dos serviços prestados pelos funcionários ou pela empresa. Salienta-se por oportuno que o objeto social deverá indicar com precisão e clareza as atividades a serem desenvolvidas pela sociedade, e decorre sempre do acordo de vontade dos sócios da sociedade. Adicionalmente, nesse caso, deve-se levar em conta que foi um ato da própria contribuinte que levou à exclusão do Simples Nacional. Apesar de ter alegado que não teria exercido a atividade vedada, a inclusão desta atividade em seu contrato social, por sua própria iniciativa, leva a inferir que havia, ao menos, essa intenção. Portanto, deve ser mantida a manutenção da exclusão da empresa do Simples Nacional. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. É isso. O contribuinte, ele apresentou provas, eu analisei as provas e considerei que não eram suficientes para demonstrar que aquela atividade não era exercida. Ok, então, aqui você entendeu que não há prova do não exercício dessa nova atividade, é isso? Perfeito. Algum questionamento? Podemos ir ao voto? Eu tenho um voto visto, aí eu vou ler o meu voto. Ok. Está na pasta também. Apesar da André não ter tratado, mas eu tratei da questão da competência, né, até porque na sessão anterior ficou registrado que eu estava votando por não conhecer do recurso voluntário. Tá? Então, o voto é exatamente, essa parte daí é exatamente igual ao que eu já li no processo anterior. Tá? Então, eu entendo que tem competência. Ok. Vou passar para o item 2, que está na página 12. A exclusão decorrente da inclusão. Da comunicação aí, né, da inclusão. Controvérsia posta nos autos diz respeito à alegação da recorrente de que se equivocou ao promover a alteração cadastral perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, de modo que incluiu a atividade secundária de prestação de serviços veterinários, sem perceber que se tratava de atividade impeditiva à manutenção do seu enquadramento no Simples Nacional. Conforme a sua defesa, jamais desenvolveu a referida atividade, conforme comprovariam os documentos contábeis e fiscais que apresenta. Pontua que o relevante no caso é a avaliação do efetivo exercício da atividade impeditiva e a sua intenção manifesta de permanecer no Simples Nacional, comprovada pela continuidade da apresentação de obrigações acessórias e recolhimentos dos tributos na forma prevista naquele regime. Antes de se iniciar a análise, é importante que se realize uma distinção. O caso sob apreciação não guarda relação direta com a súmula caso 134. O funcionamento consolidado no referido enunciado, destinado ao Simples Federal, mas de aplicação analógica ao Simples Nacional, diz respeito à hipótese de exclusão de ofício do contribuinte, pelo desempenho de atividade vedada. O que restou consagrado foi a impossibilidade de que a autoridade fiscal promova a exclusão do contribuinte do regime, tão somente pelo fato de o seu ato constitutivo prever o exercício de atividade vedada. Evidenciou-se, portanto, a necessidade de que o efetivo exercício da referida atividade seja comprovado por meio de provas colhidas pela fiscalização. Caso sob análise, por outro lado, guarda correlação com o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, em decorrência do exercício de atividade vedada. Analogia já realizada quando do exame da competência para o julgamento do recurso. Tanto no caso da opção, quanto no caso da exclusão por comunicação realizada pelo contribuinte, a impossibilidade de recolhimento dos tributos pelo regime beneficiado não decorre de uma constatação do fisco, mas de uma informação prestada pelo próprio contribuinte. Deste modo,
o ônus da prova é diverso na hipótese de exclusão de ofício, ônus do fisco de comprovar o exercício da atividade, e do indeferimento da opção ou da exclusão por comunicação, ônus do contribuinte de comprovar as atividades efetivamente desempenhadas. O fato do contribuinte comunicar que exerce a atividade vedada, conforme código de CNAE, constitui um elemento de prova por ele próprio construído em seu desfavor. É plenamente admissível, contudo, que, como é alegado no caso sob análise, ocorram equívocos na referida comunicação, de modo que possa haver a revisão do indeferimento ou da exclusão automáticos, mediante a apresentação de provas cabais por parte do contribuinte. Nessa linha, manifestou-se a COSIT por meio da solução de consulta 66 de abril de 2013. Eu vou ler aí só um parágrafo. O fato de o sistema informatizado da Receita Federal do Brasil vedar a opção pelo Simples Nacional, na hipótese de constar CNAE impeditivo vinculado ao CNPJ da microempresa ou EPP, constitui dado importante a ser considerado. Todavia, é a natureza da atividade efetivamente exercida pela empresa, confrontada com as vedações e permissões estabelecidas em lei, que devem determinar a possibilidade ou não de sua opção pelo Simples Nacional. Deve-se examinar, portanto, nos presentes autos, se as provas apresentadas pela recorrente comprovam que as atividades por ela efetivamente exercidas não incluem os serviços veterinários. Pois bem, conforme se observa do comprovante folha 5, a recorrente foi constituída em 10 de abril de 2003, e a alteração nos seus atos constitutivos, que implicou a sua exclusão do Simples Nacional, foi por ela registrada perante a Junta Comercial em 31 de março de 2014. O requerimento de reinclusão, apresentado em 5 de junho de 2014, a recorrente junta aos autos folha do seu registro de empregados, por meio dos quais se observa que todos os referidos trabalhadores foram contratados para atividades relacionadas à venda, informações prestadas por meio do sistema Empresa de Recolhimento do FGTS, informações da Previdência Social, CEFIP, relativas às competências de janeiro de 2013 e abril de 2014, nas quais, mais uma vez, constata-se apenas informações relacionadas a operações de venda, extratos do Simples Nacional relativos aos períodos de janeiro de 2013 e abril de 2014, em que constam exclusivamente receitas de revenda de mercadorias. O detalhe é que os extratos do Simples Nacional relativos aos períodos de março de 2014 e abril de 2014, juntamente com o referente a janeiro de 2013, são os únicos que decorrem de uma apuração retificadora. Como bem apontado pela conselheira relatora, os documentos apresentados não são prova irrefutável de que as atividades desenvolvidas pela recorrente não passaram a incluir, após a alteração dos atos constitutivos, a prestação de serviços veterinários. Isso porque, tendo sido a referida alteração promovida em 31 de março, os dados relevantes à necessária comprovação são exatamente aqueles correspondentes ao período posterior a tal data. Em relação a tal período, a recorrente apresenta apenas o extrato do Simples Nacional relativo a abril de 2014 e os dados apresentados ao CEFIP quanto à referida competência. Ainda que esses últimos documentos se adequem à tese da recorrente, seria essencial a verificação dos dados relativos aos períodos de apuração posteriores do ano 2014, pois que o exercício da atividade pode não ter se iniciado imediatamente após a alteração contratual. Com o recurso voluntário, a recorrente apresenta novos elementos de prova, balanços patrimoniais e demonstrações do resultado do exercício relativos aos anos de 2014 e 2015. Nos documentos em questão, não há registro de receitas oriundas da prestação de serviço, o que corrobora a tese da recorrente de que não teria praticado a referida atividade. Ainda que sejam válidas as considerações feitas pela conselheira relatora, no sentido de que os registros efetuados nas referidas demonstrações devem estar corroborados pelos documentos que os dão suporte, considero que, no caso sob análise, não há razão para se ter dúvidas quanto ao conteúdo dos documentos apresentados, como costuma ocorrer nos processos administrativos que tratam da retificação de dados prestados em declarações fiscais. Um elemento de prova contrário à defesa da recorrente é uma manifestação de vontade de prestação de serviços contido na alteração do seu ato constitutivo, atribuída a erro de fato pela recorrente e desfeita por meio de nova alteração registrada perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 21 de maio de 2014. Isto posto, pedindo vênia para a discórdia da relatora, voto por dar provimento ao recurso voluntário. Então, estou entendendo que as provas que ela traz ao processo são suficientes, né, para demonstrar que ela cometeu um mero erro nessa comunicação e que jamais praticou essa atividade. Entendi.
Então, há uma divergência aqui, inaugurada pelo conselheiro Paulo, no sentido de que o contribuinte conseguiu demonstrar, no entender dele, que ele não exerceu de fato essa atividade que foi incluída pelo CNAE. Algum questionamento? Podemos escolher votos. Então, Paulo já votou. Gustavo? Eu vou pedir vênia a Andréia, eu vou acompanhar a divergência, presidente, pelo que consta de fato do balanço, principalmente houve venda, receita exclusivamente de venda de mercadorias. Aqui eu volto àquela discussão do princípio da verdade material que eu entendo que se aplica ao caso, que é o ônus que se impõe à administração pública de fazer as provas que são, de indicar os caminhos ao contribuinte, fazer a prova que é necessária para a demonstração do seu pleito. Ou seja, o ônus é dele, mas cabe à administração instruir o processo, dizer quais provas devem ser produzidas. Então, o balancete, ele faz prova do contribuinte, a dúvida quanto à acuidade desse balancete é que teria que ter sido levantada e aí o contribuinte ser eventualmente instado a fazer a contraprova. Tá? Então, eu acompanho a divergência. Senhor Ricardo? Eu vou acompanhar a divergência do Paulo, porque também me parece que eu já estava encaminhando até meu voto, antes mesmo do Paulo declarar esse voto de divergência, pelo menos na linha de uma dúvida com relação a essa questão, porque para mim muito claro aqui que ele logo em seguida ele alterou, né, de novo o contrato. Então eu acho que seria iríamos penalizar muito o contribuinte sem uma prova efetiva de que efetivamente ele praticou a atividade vedada. Então acompanha a divergência. Senhor Flávio? Presidente, pelo que já foi colocado aí, Paulo, Gustavo, Ricardo agora, pedindo vênia a relatora, eu vou acompanhar a divergência. Senhor Cláudio? Presidente, eu também peço vênia à relatora, eu vou acompanhar a divergência, eu acompanhei atentamente os dois votos, e especialmente o voto divergente do conselheiro Paulo, demonstra que, de fato, não existe uma prova de que a contribuinte teria exercido a atividade de serviços veterinários, que é a atividade impeditiva. Então, com base nesses argumentos, eu acompanho a divergência. Okay, obrigado. Conselheiro André? Presidente, eu também acompanho a divergência. Só um ponto que eu queria levantar aqui, que eu acabei de verificar no recurso, que o contribuinte ele pede o reenquadramento apenas até 31 de dezembro de 2015. Então, acho que queria levantar esse ponto, se não seria o caso de dar provimento para reconhecer até 31 de dezembro de 2015, fazer essa limitação. Eu acho que está dando provimento ao que ele está pedindo, né? Eu não sei se há a necessidade de especificar. Não sei, Paulo, que proferiu o voto, analisou melhor a matéria. Você acha que é... Detalhe, não, fiz logo depois da sessão. Teria que analisar aí. É porque a questão do Simples Nacional, quando o contribuinte é incluído, né, não tem a limitação temporal, e aí, não sei se ele, depois de 2015, optou por outro regime, enfim. Constam autos ainda, que o Paulo leu, que ele não pediu a opção depois, né, tem isso também. Naquele... Consta que eu acho, presidente, que essa situação é relevante. Como os pedidos relativos ao ano de 2015 eles foram intempestivos, de outra forma, ele só pode ser excluído por ato formal, eu não sei, eu acho que aqui, olha, defira a reinclusão e para o ano de 2014 e 2015 é a unidade que se vire. Aqui tem no meu voto aqui, ó, para o ano calendário 2015 não consta registro de opção pelo Simples Nacional tempestiva no portal. Mas me lembra que quando você... Solicitações fora do prazo. Quando você faz a opção, ela é deferida, você fica no regime,
você tem até 31 de janeiro para manifestar a desinclusão, certo? Sim. Senão é automático, né? Eu não me lembro disso. Eu acho que sim. Ele se mantém. Se ele não se manifesta pedindo para excluir... Porque se a gente fizer o seguinte, não, eu vou te colocar até 2015, ou meados de 2015, eu estou dando ao recurso administrativo o mesmo tratamento que eu daria a um pedido formal de exclusão. Exatamente. Mas eu acho que a gente tem que fazer aqui o seguinte, olha, quanto ao pedido de limitação dos efeitos, talvez, Paulinho, colocar, olha, defira o pedido para considerar a reinclusão dele a partir de 2014. Devendo contribuinte manifestar formalmente sua exclusão a partir pelos meios hábeis. Eu acho que o recurso administrativo não se prestaria para isso. André, que levantou a questão. Não, eu só estou colocando que parece que ele tentou pedir a reinclusão. Desculpa, é André, não André. André. Desculpa. É porque eu acho que a situação aqui é diferente, por exemplo, quando o contribuinte é excluído de ofício, que ele recorre, os efeitos da exclusão ficam suspensos. Então, ele não tem como optar durante o trâmite do processo administrativo. Eu acho que aqui o caso, como foi uma exclusão por comunicação, não ficou suspenso. Então, ele teria que, vamos dizer, ter optado. Mas como ele pleiteou administrativamente, aí essa questão que ficou na dúvida. Se a gente reconheceria também até 2015, sendo que ele supriu a alteração contratual. Pelo que eu entendi, em 2015 ele não está reincluído, intempestivamente, foi o que eu entendi, não sei se estou... Intempestivamente, isso. Que é contraditório com o que ele está pedindo no recurso, me parece... Eu acho que tem razão o Gustavo nesse aspecto, de que a discussão sobre os efeitos para frente, ele tem que seguir a lei. Ele pediu para recluir, aí o rito segue de forma usual, né, com relação aos demais períodos. Né? Até porque um processo desse leva anos para ser julgado. Né? Nada impedia dele se excluir pelos caminhos normais, né? Mas se a unidade ia dar tratamento assim ou assado em relação a deixar suspenso, a adequar, eu acho que não haveria nem impedimento para ele apresentar um pedido de exclusão definitivo, mesmo que ele já tivesse formalmente um processo, né, de discussão da exclusão a partir de 2014. Bom, o Paulo que proferiu o voto chegou a uma conclusão, Paulo? Eu estou tentando, como eu tinha caído tudo aqui, eu tive que abrir o e-processo, eu estou abrindo o recurso voluntário agora. Entendi. André, você queria fazer alguma consideração? Não, era só essa questão, reforçar que consta que ele pediu intempestivamente. Que ele pediu? Intempestivamente para ser reincluído, né? Para ser reincluído. Mas se a gente reconhecer a reinclusão a partir de 2014, em tese ele não precisaria fazer um novo pedido para 2015. Exatamente. Mas então, os atos praticados por ele estão na linha de manter a atividade. Né? Isso. Sim. Aí a questão que eu fiquei preocupado é que ele pediu só até 31 de dezembro de 2015. Então, a gente dá só provimento. Seria como se ele não quisesse continuar no Simples Nacional após justamente 2015. E aí ele... Mas aí acho que não sei se nós temos competência para isso. Né? A competência aí é da unidade, né? Complica bem. Me permite, presidente, eu só acho que talvez caiba uma manifestação explícita nossa para não haver uma acusação de omissão. Sim. Mas eu falo, olha, se a intenção do contribuinte era de se excluir do Simples a partir de meados de 2015, não, final. Essa é uma questão que reforça a nossa competência. É final de 2015. Quer dizer, a partir de 2016, né, no caso. 2016, aí é uma questão que reforça a nossa competência. É para 2 anos, né, depois, né, não é 2014, 2015, ele quer até o final de 2015, é isso? Isso. Eu acho que não cabe, né,
fica completamente fora da nossa competência atender esse pleito. Mas eu acho que tem que se manifestar, Paulo, já que você vai fazer a... No final eu coloco esse fato de que não cabe apreciação desse pedido de limitação da opção aos anos calendário 2014 e 2015. Exato. Bem, faltava eu proferir o voto, eu também vou acompanhar aí a divergência, André. Não, claro. E desistindo desses elementos, acho que ficam fortes em favor do contribuinte. Ele tinha o ônus, mas ele parece que, assim, dentro da circunstância, ele conseguiu trazer elementos que demonstram que ele não praticou essa atividade que ele incluiu. Então, vai ficar por maioria, né? E dar provimento ao recurso. Deixa eu só fazer uma observação aqui sobre... Acho que aqui seria conhecimento parcial, agora surge a dúvida só para anotação, só um pouquinho, Ricardo. Seria conhecer parcialmente desse pedido, e essa parte a gente não está conhecendo, né? Na parte conhecida do provimento. Não, conhece tu. Não, mas aí eu teria que negar provimento, porque eu não tenho competência para analisar isso. Ou dar provimento parcial, sei lá. Eu acho que é mais ali do provimento parcial, né? Porque ele pede a mais e a gente está dando a menos. Mas se eu estou falando que eu não posso me pronunciar, não é dizer se está certo ou errado. Se eu não posso me pronunciar, não poderia conhecer do pedido. Essa parte. Na verdade, é o pedido que ele está fazendo, né? Não é não chega a ser o recurso. Não é o recurso propriamente. Mas eu conheço do recurso, mas vamos lá. Eu posso conhecer do recurso, mas dou parcial provimento ao pedido, uma vez que foge ao escopo. Ponto, acho que a observação vai entrar... no fim das contas, vai acabar interferindo nessa discussão. Então, eu não sei se eu não ouvi atentamente o que vocês estavam discutindo agora, mas pelo que eu estou entendendo, temos aqui uma exclusão que foi automática, na verdade foi uma opção, aquela situação de que a contribuinte, ele, né, se auto-exclui no sentido, quando ele faz aquela alteração contratual automática no sistema, que foi feita em 31 de março, e como diz o próprio Paulo, em 21 de maio ele desfez. Portanto, a discussão nossa, a meu ver, se refere a esse ponto aqui, o fato de ele pedir além, porque na medida em que ele já não estava mais com a atividade vedada, né, vamos dizer assim, no contrato social dele, a partir dali de maio de 2014, talvez a partir de junho, ele já podia, talvez não para aquele ano calendário de 2014, mas em 2015 com certeza ele já podia fazer de novo a opção. Então a gente não tem que julgar 2015, pelo menos. Não, Ricardo, vê só, é porque ele está pedindo, pela nossa decisão, né, a gente dizendo que essa exclusão foi indevida, foi um erro dele e ele poderia ficar no Simples Nacional em 2014, ele continuaria por todos os anos calendários subsequentes até que houvesse algum ato em contrário ou da Receita ou dele. Olha só, se ele corrigir, ele já não estava mais em hipótese vedada, mas ele já corrigiu o problema, eu acho que ele poderia, a partir já de 2015, fazer a opção em janeiro. Sim, podia, mas ele não fez. Mas assim... Então, agora, eu acho que isso não está na nossa discussão 2015. Esse que eu estou querendo... Veja só, a consequência natural da nossa decisão é que, por todos os anos calendários, a partir de 2014, ele estaria no Simples Nacional. A menos que a Receita vá lá e veja que ele tinha uma atividade impeditiva, promova a exclusão, alguma coisa dessa, ou que ele próprio vá e diga que não quer mais continuar. Então, a decorrência natural seria ele continuar no Simples Nacional. Okay, o que André apontou é que no recurso voluntário, ele pede para ficar só até o final de 2015. Ele diz, decidam que essa exclusão foi indevida, mas só me restabeleçam durante 2 anos calendários, 2014 e 2015. É como se
a partir de janeiro de 2016, ele não quisesse mais permanecer no Simples Nacional. Deixa eu fazer talvez eu esteja errando, porque eu não conheço esse sistema de Simples, não é nada simples assim, tão a fundo. Pelo que até onde eu entendo, todo ano ele tem que optar. Não tem, Ricardo. Não, ele fazendo a opção, se ele estiver dentro das regras, ele vai sendo mantido. Aí se ele quiser sair, aí ele escolhe. E uma informação a mais é que na manifestação de inconformidade, ele não faz essa delimitação, tá? Ele pede simplesmente para... E essa manifestação de inconformidade foi apresentada em 10 de janeiro de 2016. 16 de fevereiro, na verdade, de 2016. Ele só pede para... ser reincluído. Gustavo. Eu tinha levantado a mão, mas eu tinha até desistido. Uma sugestão seria, olha, dê provimento ao recurso voluntário a fim de reincluir a empresa no Simples, até que haja uma manifestação oposta de sua parte em exercícios posteriores, enfim, condicionando a opção dele no futuro. Se ele em 2016 tiver manifestado... Só um pouquinho, Paulo. O Cláudio quer falar e vamos ver se ele ajuda a gente aí nessa conclusão. Presidente, eu vou na linha do que está dizendo o Gustavo. Eu estava vendo aqui a conclusão do recurso voluntário, de fato ele faz essa limitação no tempo, mas a natureza da nossa decisão, e pelo que eu estou entendendo, como depende de uma iniciativa do contribuinte ele sair do Simples, a natureza da nossa decisão é a típica lei de continuativa, quer dizer, nós decidimos que ele tem o direito de permanecer no Simples, cabe a ele, na medida em que quer se excluir do sistema, ele provocar a Receita em relação a isso, a Receita, de ofício, entender que é o caso de excluí-lo. Na minha opinião, eu não limitaria isso no tempo, daria a decisão que nós reconhecemos que ele tem o direito de permanecer no Simples, com base no voto divergente do conselheiro Paulo, mas essa questão relacionada a uma mudança de fato depende de iniciativa do contribuinte. Eu creio que não é o caso de nós fazermos qualquer limitação temporal. Eu acho que essa parte não é uma grande divergência. A questão é um pedido apenas, ao final, do recurso, que não constou da impugnação ou da manifestação de inconformidade, então a questão é se conhecer parcialmente do recurso, porque ele é uma parte do pedido, que não estava em discussão anteriormente, ou dar provimento parcial para atender, conhecer integralmente, dar provimento parcial para atender ao restabelecimento. Tem um pedido aí do Gustavo e do André, vamos ver se a gente consegue arredondar. Presidente, essa solução é a melhor de todas, o Paulinho colocou bem. Ele não fez esse pedido na manifestação de inconformidade, ok? Artigo 17 do decretão é explícito no sentido que todos os pedidos devem ser deduzidos no primeiro momento. Então, você tem uma preclusão quanto a essa delimitação. Eu colocaria da seguinte forma, Paulinho, conhecer parte do pedido, deixando de conhecer da parte em que o contribuinte pleiteia a limitação do prazo da sua inclusão no Simples, já que ela não foi manifestada na primeira ocasião que ele podia, e dar provimento integral ao recurso. André. Era exatamente isso que eu ia falar. Eu vejo que são dois pedidos. Um, a reinclusão do Simples Nacional, e o outro, a limitação temporal. Então, seria não conhecer dessa limitação temporal, conhecer apenas do pedido de reinclusão e, nesse caso, da provimento. Seria a minha sugestão. Também acho que a convergência nesse sentido. Então, conhecer, eu vou proferir aqui o resultado como parcialmente do recurso e na parte conhecida da provimento. E o Paulo vai especificar no voto essas situações. Aí não vou detalhar essa questão temporal no deciso. Presidente, nessa parte do conhecimento, eu acho que caberia, então, assim, André também se manifestar, porque poderia ser que sairia, por unanimidade, não conhecer do pedido no mérito ou não. Acho que a André, na verdade, ela não se manifestou sobre essa parte, né?
Entendi. Ela nem enfrentou essa discussão. Eu acho que não. Tanto faz. Se ela quiser, se ela preferir, só ela teria que aditar o voto para dizer que nessa parte ela nem conhecia. Ou fica como vencida e fica por maioria nessa. Andréa. Então, eu também acompanhei a discussão, eu realmente não tinha percebido, o André, esse ponto que você levantou. Eu acho que realmente não tem que conhecer. Mas aí eu me perdi aí, Paulo. Você falou que só é não conhecer nesse aspecto, né? Não, a questão que o Paulo coloca é que se você votaria também por não conhecer, aí seria por unanimidade conhecer parcialmente, aí só que aí você teria que, no seu voto, dizer que não está conhecendo esse pedido. Perfeito, eu prefiro dessa forma. E aí, no mérito, por maioria, na parte conhecida, aliás, por maioria, dá provimento. Prefere assim? Pode ser sim. Então você tem que aditar o seu voto nesse aspecto. E o Paulo também, no final, dá uma reiterada nessa situação. Então vamos lá. Acordo os membros por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso. E na parte conhecida, por maioria, dá provimento Vencida a conselheira Andréa. A relatora, designada para redigir o voto, o conselheiro Paulo, que já tem, ele, inclusive, apresentou já o voto, né, divergente. Ok? Querem fazer um intervalinho de 5 minutos? Ok. Vamos interromper a gravação? Vamos só um tempinho tomar uma água e retornamos em 5 minutos. Vou pedir por apoio, então, interromper a gravação. Apoio, ok? Equipe de apoio, queria confirmar a interrupção da gravação. Presidente, está todo mundo de câmera